Há um ano eu fiz esse vídeo aqui. Eu sempre fui apaixonado por cinema e principalmente pelo nosso cinema brasileiro. Como eu disse nessa época, todos aqueles comentários diminuindo a cultura do nosso país, ou só dizendo que nenhum filme brasileiro prestava, me deixava bastante incomodado. Porque, de dois, ou o cara não tinha visto nenhum por cento do nosso cinema e tava só falando besteira, ou ele era maluco. E eu realmente queria que essa fosse a resposta, mas não é. E no fundo a gente sabe que não é. O ponto é que assim como o nosso último governo não foi lá um dos melhores no âmbito cultural, desde que o Brasil se conhece como Brasil, o fomento à indústria nacional nunca foi muito forte. É mais fácil você saber dos lançamentos de fora do que os daqui. É mais fácil você assistir um filme indicado ao Oscar da Alemanha do que assistir um filme extremamente bom aqui do Brasil. E a culpa não é nossa. A gente cresceu engolindo a cultura norte-americana na veia em todo lugar que a gente ia. A gente foi condicionado a achar que tudo que vem de fora é melhor, e que nós somos os coitadinhos sem talento e sem dinheiro. E na parte do dinheiro até pode ser verdade, mas o talento a gente tem pra caramba, e eu quero provar isso pra vocês. Por isso, eu criei essa lista, com 7 de alguns dos meus filmes brasileiros favoritos. Filmes esses que são bem distintos entre si, mas possuem algo em comum. Todos são extremamente bons. No último vídeo sobre cinema brasileiro, eu apenas dei uma pincelada por cima de cada filme que eu falei sobre, uma pequena sinopse e um motivo pelo qual deveria ser vista. Aqui eu vou fazer parecido, já que eu não quero dar o plot todo, né, porque eu quero que você veja o filme, mas aprofundando um pouquinho mais. E para evitar me repetir, eu vou listar filmes que eu não falei naquele outro vídeo. Então se você tá com receio desse vídeo ser só uma reprise, pode ficar tranquilo. O nosso cinema é bom o suficiente para ter mais de 7 obras muito boas. De boa? Vamos lá. Eu amo filmes no geral, todo esse conceito da sétima arte, de unir tantas outras artes em uma única peça consumível e normalmente fácil de digerir. Só que, pelo menos pra mim, a coisa fica toda melhor quando essa obra tem algo pra falar. Tenta se comunicar e tenta passar uma mensagem. E Que Horas Ela Volta é talvez um dos filmes mais brasileiros que existe justamente pela sua mensagem. Que Horas Ela Volta é um drama de 2015 estrelado pela gigantesca Regina Casé, que aqui faz o papel da Val, uma empregada doméstica que precisa conciliar o seu trabalho profissional com o reencontro da sua filha Jéssica, que aos poucos vai mostrando pra mãe todo o abuso que ela sofria dos donos daquela casa e não percebia. Ou se percebia, fingia que não ligava. É um filme muito forte justamente por retratar a vida de milhões de brasileiros, constantemente explorados e hostilizados. E é até difícil perceber às vezes, muito por conta da mídia no geral. A gente só considera uma exploração quando a pessoa não ganha dinheiro ou ela é forçada a trabalhar de forma análoga à escravidão por 16 horas em uma lavoura no sul do país. Mas querendo ou não, muitos trabalhos domésticos chegam próximo disso. O fato da Val precisar viver na casa do chefe dela, o fato da Val não ter quase direito nenhum mesmo praticamente sendo da família, o fato dela nunca ser tratada como alguém do mesmo nível, e tudo mascarado com um deboche silencioso. Tudo muito bem escondido pra você pensar que nada disso é real. É tudo parte da cabeça da pessoa, quando facilmente é um problemão. O Brasil é um país extremamente desigual, e falar isso é óbvio, né? Me dá uma de Felipe Neto. Mas o que às vezes não fica tão óbvio são um tanto de vals que existem por aí. E não só em serviços domésticos, como em qualquer serviço. E esse filme abriu os meus olhos pra isso, e eu acho que seria uma escolha muito sólida pra qualquer pessoa que busca um filme brasileiro pra assistir. Até por isso que eu coloquei ele como o primeiro da lista. Então, perde tempo não, sério, o negócio é muito bom mesmo. Você vai gostar. Joia! Quando o Selton Mello não tá dublando algum animal esquisito, ele tá com certeza fazendo algum filme bom. E o Palhaço tem um gosto especial, porque além de atuar, o Selton dirigiu e roteirizou esse filme. Então meio que dá pra dizer que o Palhaço é o xodó do Selton Mello. E quando eu digo que dá pra dizer, é porque ele mesmo já disse isso em algumas entrevistas. E o Palhaço é meu. Nasceu da minha cabeça, nasceu das minhas demandas pessoais. Eu que escrevi, eu dirigi, é um negócio muito pessoal, então é diferente, assim, diferente o que eu sinto por ele. E além do que, acho que o Palhaço, ele representa o ator. Então talvez ele... Seja um pouco... Talvez todos eles estejam ali, sabe? Mas enfim, o Palhaço ele não se torna especial só porque foi feito por alguém talentoso. Esse filme se torna especial por ser bom mesmo. Benjamin, um jovem que segue no ramo de circo da família, começa a se sentir perdido sobre o que quer pra vida. Ele sempre foi palhaço, ele sempre seguiu seu pai, mas aos poucos ele foi percebendo que talvez, só talvez, não era isso que ele realmente gostaria de fazer. O que eu gosto muito em Um Palhaço é toda essa jornada que o Benjamin faz de autodescoberta, tudo que ele percorre, tudo que ele experiencia pra perceber que no fundo mesmo, a coisa mais importante sempre esteve junto dele o tempo todo. Ele constrói esses desejos materiais por certos objetos, ou desejos sentimentais por certas pessoas, que ao perceber que nada disso era como ele pensava, ele se toca. E assim se lembra de onde ele foi e era verdadeiramente feliz, com a sua família
sendo um palhaço. E ao voltar, a gente vê essa figura do Benjamin, que se mostrou triste e tímida o filme inteiro, finalmente sorrindo, quase que dizendo na nossa cara algo como: agora eu não tô mais perdido, agora eu finalmente sei o que eu quero pra vida. Bem, é um filme intimista, muito leve e muito fácil de assistir. E se o próprio Selton Mello disse que é o xodó dele, por que não dar uma chance? Temporada é um filme produzido pela Filmes de Plástico, uma produtora mineira de Contagem. E por mais que isso só pareça uma informação fútil pra encher linguiça, não é. Diferente dos filmes cariocas ou paulistas, eu sinto que os filmes mineiros têm uma estética muito única quando diz respeito aos seus temas. Se eu pudesse dizer de forma curta e grossa, Temporada é um slice of life brasileiro. Não tem um grande problema, um grande vilão ou um grande plot. Até porque a vida real não tem nada disso. A Juliana, interpretada pela gigantesca Graça Passou, se muda para Contagem em Minas Gerais, após ter sido aceita em um trabalho de controle de pragas. O filme todo se passa durante essa temporada que ela fica em Contagem e tudo que ela precisa passar para se acostumar a viver sozinha em uma cidade nova, com um emprego novo também. Por ser um filme que retrata quase que na íntegra a vida de um trabalhador médio brasileiro, que se esforça muito por muito pouco, a crítica principal de Temporada se volta na realidade social e econômica do povo brasileiro. Povo esse que, ao mesmo tempo que sofre diariamente para sobreviver, também consegue ser feliz e nutrir uma boa relação com pessoas ao seu redor. Juliana, além de se adaptar a uma nova vida, precisa aceitar que tá aos poucos perdendo a sua única base emocional, que é o seu marido, que diz que vai se mudar com ela, mas que no fundo mesmo a gente sabe que isso nunca vai acontecer. E conforme ela vai percebendo, ela percebe também que tá por conta própria, e que não pode mais voltar para casa, já que por mais que o trabalho seja horroroso, é melhor isso do que nada. E é nesse dilema cruel que não só a Juliana, como todos os outros personagens passam durante todo o filme. Sobreviver ou morrer? Pagar as contas ou perder tudo? Uma crítica forte ao capitalismo. E isso a Filmes de Plástico faz muito bem. Falando neles, eu não poderia deixar de lado o último lançamento dessa galera. Lançamento esse que foi cotado para ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional, mas que acabou não indo pra frente. No lugar dele, colocaram esse filme polonês de um burro, que quem viu sabe, não chega aos pés de Marte 1, porque esse filme do burro é muito mais ou menos. Enfim, Marte 1, também da Filmes de Plástico, trata-se desse mesmo estilo slice of life de contar o dia a dia das pessoas em um certo contexto social. A maior diferença daqui pra Temporada, por exemplo, é que em Marte 1 é explorado muito mais núcleos do que só o núcleo do trabalhador. Aqui tem o núcleo do garoto que quer se tornar o primeiro astronauta brasileiro a pisar em Marte, na expedição Marte 1, expedição essa que dá no meu filme. Tem o núcleo da irmã lésbica que luta pela aceitação dos seus pais e pela independência de conseguir morar com sua namorada, mesmo sendo completamente despreparada financeiramente e emocionalmente para isso. Também conta com o núcleo da mãe da família, que vive sofrendo ataques de pânico frequentemente e luta contra um medo gigantesco de morrer, na qual acaba sofrendo vários gatilhos durante o filme, como uma pegadinha de mau gosto ou um suposto acidente de ônibus que foi evitado. E por último, claro, o núcleo do pai, o trabalhador médio que ganha muito pouco, que precisa sustentar uma família inteira com esse pouco, sempre se balançando na corda bamba da instabilidade e do desemprego, enquanto tenta não perder a cabeça e busca um futuro melhor para o seu filho. É um filme com muitas críticas, muitas reflexões e recheado de significados. Então, quando eu digo que me entristece ele não ter entrado na temporada de premiações, é por um motivo óbvio. É um filme extremamente forte e simbólico para muitas pessoas, e principalmente se as pessoas elas forem do Brasil. De qualquer forma, todos podem se identificar. E o filme foi feito para isso. Foi feito para ser identificável, já que foi feito para ser o mais real possível. Real e cru, como a vida da maioria de nós. Enfim, é um ótimo filme, sério, é um ótimo filme. Assim, esses caras mandam muito bem, eu acho que mereceria uma chance. É namorada? Tipo isso. Você acha ruim? Ele pra achar? Pra quem é um pouco mais velho, deve se lembrar de um clássico do cinema chamado Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme em que Robin Williams interpreta o John Keating, um professor de inglês que via no sistema de ensino uma falha crítica. Os professores, ao não se conectarem com seus alunos, perdiam a chance de cativá-los de verdade. Perdiam a chance de fazê-los amar aprender. E esse tipo de filme, onde um professor chega para tentar mudar uma turma desmotivada, é bem clichê até. Escola do Rock e do Jack Black se banha na mesma inspiração e é tão bom quanto. Agora, se o conceito fosse trazido para o Brasil, ele precisaria mudar. Afinal, o que assola a cabeça da maioria dos estudantes brasileiros, principalmente os estudantes da periferia, não é uma falta de sentido na vida como no filme do Robin Williams, ou um desânimo em Escola do Rock. São os problemas com a família, problemas com a segurança, problema financeiro, etc.
Tudo que aprendemos juntos bebe de todas as fontes que eu citei, mas para além delas, ele sintetiza o mais importante pra gente: a realidade brasileira. É um filme forte, protagonizado pelo Lázaro Ramos, sendo esse professor de violino que tenta cativar alunos, que por sua vez não tem interesse algum em aprender algo banal como o violino, mas mesmo assim ele tenta fazer eles gostarem. Ao longo do filme, ele intercala cenas do professor com os alunos, dos alunos sozinhos resolvendo seus problemas e lidando com a realidade, e do próprio professor, que também carrega a frustração de só ter se tornado professor por não ter conseguido entrar em uma orquestra renomada. É um filme bem completo, que não se torna genial em nenhum momento, mas também que não desagrada. Eu mesmo já vi Tudo que Aprendemos Juntos umas 3 vezes e saí satisfeito em todas elas. Meus amigos que o digam. E eu também adoro o Lázaro. Tudo que esse cara faz é bom. Menos isso aí. Mas ninguém viu esse filme. O segundo filme da lista tinha o Selton Mello. Esse vai ter o Selton Mello, e o último da lista também tem o Selton Mello. Pode parecer, só parecer, que eu sou muito fã desse cara. Sei lá, que eu tenho algum tipo de obsessão esquisita por ele, e no fundo mesmo talvez eu tenha. Mas é inegável que esse cara só faz coisa boa, velho. Só faz coisa boa. Tirando aquela esquisitice do Meu Nome Não É Johnny, aquele filme é horroroso, mas tirando esse, ele manda bem em tudo que faz. Aqui, o Selton Mello ele não interpreta um humano, e sim dubla um liquidificador que ganhou consciência. Eu sei, é esquisito, mas tudo bem. O filme não se importa em explicar por que o liquidificador ganhou vida, e sim tenta entender como é que esse objeto, uma criatura tão pura e ingênua, pode se transformar dentro da nossa realidade cotidiana extremamente corrupta e caótica. O liquidificador é propriedade da Dona Elvira, uma senhora que é casada com um homem chamado Onofre, porém, como sempre, um marido ausente que trai ela e a deixa sozinha. Essa busca desenfreada pela verdade e pela satisfação leva Elvira a fazer atrocidades durante o filme inteiro, originando uma cena dela dançando no final do filme que se torna um paralelo perfeito à dança do Joker, melhor do que qualquer coisa que o Joaquin Phoenix poderia ter feito. E não me entenda mal, eu adoro o Joaquin Phoenix, mas a Ana Lúcia Torre é só muito completa. O filme, como mesmo diz, traz muitas reflexões do nosso dia a dia, e o liquidificador, por não ter contato e nem noção das coisas, sempre tá fazendo perguntas, indagando e duvidando coisas ao seu redor. Como uma criança mesmo. Criança essa que, em vez de carne, é revestida de plástico, e em vez de dentes, tem hélices de metal extremamente afiadas. O que podia dar errado, né? Eu não gosto de você. Nunca gostei. Esse vídeo não é um daqueles top 7 melhores filmes brasileiros, até porque gosto é gosto e não dá pra colocar todos os filmes em uma única caixinha. Mas mesmo não sendo, já que O Palhaço não é necessariamente pior do que Tudo que Aprendemos Juntos, eu quis deixar o melhor pro final. No caso, o filme que eu acho melhor. O Cheiro do Ralo é um filme de 2007 baseado no livro do escritor Lorenzo Mutarelli. Eu admito que eu nunca li o livro, até porque minha ansiedade não me ajuda muito a leitura, mas eu consigo ter certeza que a experiência em cinema foi elevada ao máximo. Na história, a gente conhece o Lorenzo, o dono de uma loja de penhores, ou seja, ele compra coisas de pessoas para revender por um preço maior. Tipo aquele programa do History Channel com Rick Harrison. O curioso aqui é que o Lorenzo é um cara extremamente babaca e egoísta. Ele não se importa com ninguém. E não só não se importa, como quer fazer questão de demonstrar o seu poder a todo custo. Durante todo o filme, ele explora a fragilidade das pessoas que estavam ali, que em sua maioria eram pessoas pobres e até mesmo viciadas, e quase sempre imploravam para terem seus bens vendidos enquanto ele esnobava até o fim. Ele era um babaca. Ele simplesmente humilhava todo mundo. E ele até gostava de uma garota, mas não pela sua personalidade ou carisma. Ele só ligava pro corpo dela. Ele a tratava como mais um objeto na sua coleção de antiguidades, já que, por mais que ele tivesse uma loja de penhora, ele não parecia realmente vender nada do que ele comprava. Ele só acumulava, como um esquilo acumulando nozes até o inverno chegar, tirando o fato de que dessa vez não tem inverno. O Lorenzo se torna a síntese do individualismo selvagem da nossa sociedade. Sociedade essa que não liga pra ninguém, a não ser para si próprio, que usa da fragilidade do próximo para benefício e que, mesmo se achando tão superior, não consegue perceber que no fundo é mais um produto como todos os outros. É mais uma pessoa podre que se encanta com o cheiro do lixo. Lixo esse que nunca saiu do ralo, como diz o título. E sim, sempre foi dele mesmo. Sempre foi do Lorenzo. É um filme muito seco na sua mensagem e talvez um pouco rude na sua abordagem, tanto que levanta opiniões mistas a todos que assistem. Mas se você for com isso em mente e se abrir para as possibilidades que a história quer te contar, você vai gostar bastante. Sério, pode te agradar muito mesmo. Mas antes de terminar o vídeo, tá na hora de pagar as contas. Eu só queria dar uma palavrinha do nosso anunciante
a 1xBet. A 1xBet é um site de apostas esportivas onde você consegue não só torcer, como apostar no seu time favorito e até mesmo ganhar um dinheiro extra com isso. Ela não é só muito intuitiva de se usar, como lista todos os campeonatos possíveis, tanto brasileiros como de qualquer país e liga do mundo, até mesmo para alguns jogos eletrônicos como CS, se você não for um cara do esporte tradicional. Enfim, os depósitos podem ser feitos de diversas formas, desde cartão até o Pix, e usando o meu código promocional, você ainda ganha R$ 1.560 de bônus no seu primeiro depósito. Então realmente vale a pena. Lembrando que apostas são apenas para maiores de 18 anos, e é interessante você entender o mínimo de esportes para poder fazer isso funcionar. No mais, entra no link da descrição e dá uma chance. Obrigado galera da 1x por fazer esse vídeo ser possível, e obrigado a você que viu até aqui. Muito obrigado. Bem, no último vídeo eu tinha feito uma lista com mais de 40 indicações, desde dramas até comédias e até musicais totalmente brasileiras. Porém o arquivo perdeu a validade e o link quebrou uns 2 meses depois. Então para todos que me mandam DMs constantes perguntando sobre essa lista, eu vou estar disponibilizando uma nova lista aqui na descrição com os mesmos títulos anterior e algumas adições para garantir que você, que conhece muito pouco do nosso cinema brasileiro, possa ter indicações pro resto da sua vida. No mais é isso, esse vídeo ele foi mais uma tentativa de reviver um pouco dessa lista que havia se perdido e também para manter o canal ativo sem que eu tenha que ficar mais de um mês sem postar nada. Espero de verdade que vocês tenham gostado, e se tiver alguma sugestão que eu não citei, e que não tá na lista, né, por favor, vê a lista antes de sugerir, será muito bem-vinda. Tirando os clássicos que todo mundo já conhece, né, vamos tentar sair um pouco da caixinha. Enfim, obrigado gente. A gente se vê na próxima, e tchau, tchau.